Vá para onde a sua fé funcione. Olha aqui! Extremidades da barba. E errar em um só ponto. Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para poder falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvidas e têm nos perguntado ainda sobre essa questão, que é a tatuagem, e perguntando sobre qual é a nossa visão, o que a nossa igreja acredita, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. E nós aqui não queremos colocar a nossa opinião, nós queremos colocar aquilo que nós acreditamos e interpretamos no texto bíblico, né? A gente sabe que o texto mais famoso, né, o texto que é utilizado para falar sobre essa questão, falar que nós não devemos nos tatuar, é o texto que se encontra lá em Levítico capítulo 19, a partir do verso 28. Mas a gente tem que entender algumas coisas e perceber que nós não podemos analisar um texto isoladamente, um versículo bíblico isoladamente. Nós precisamos entender a época, para qual povo estava sendo dito, o local, o porquê daquilo ali e por que Deus também deu aquela ordenança. Agora, se a gente for analisar o texto de uma maneira muito simples, né, sem fazer grandes interpretações ou querendo implementar ou acrescentar algo no texto para poder, na verdade, salientar a nossa vontade, se a gente for perceber o texto, ele de uma maneira muito simples já vai deixar claro para nós o que é dito. Vamos lá. O texto de Levítico 19, verso 28, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. E termina dizendo, eu sou o Senhor. A Bíblia está sendo clara em dizer que tem um motivo pelo qual você não deve marcar a sua carne. Agora, pastora, é bem claro para nós e interessante a gente perceber que essa marcação do corpo aqui não estava falando especificamente de tatuagem. Estava falando de uma mutilação que era feita em adoração, que os pagãos faziam, né? Em adoração aos mortos, né? Em louvor aos mortos ou por algum motivo pelos mortos, na verdade, e tá bem simples para nós. Então, a gente não deve ferir a nossa carne pelos mortos, né? E tá tratando também com clareza aí da nossa motivação. Mas uma coisa que eu quero que você analise aqui, como eu falei que a gente não pode analisar o texto isoladamente, às vezes nós pegamos o versículo 28 e não trabalhamos o 27. Eu já estaria lançado ao inferno se eu fosse falar do versículo 27. Porque eu, por exemplo, o versículo 27 vai falar o seguinte, olha, não corteis os vossos cabelos redondos, meu irmão. Cara, eu tava lascado se eu não pudesse cortar o meu cabelo. Olha só, irmão, imagina só como é que daria o tamanho do meu cabelo agora. E nem danificareis as extremidades da barba. Gente, se eu não fizesse barba e nem cortasse cabelo. Mas engraçado, pastor, aqui é o mesmo capítulo e um versículo acima. E todo mundo pratica o corte do cabelo. Ninguém acha errado cortar cabelo. Você não corta cabelo? Você não corta cabelo? Graças a Deus. Né? A gente corta cabelo e a Bíblia está clara em dizer, é o mesmo texto, é o mesmo capítulo, né? E o versículo anterior. Então, na verdade, não tem como a gente analisar um texto e botar uma parada totalmente fora do contexto. Então, na verdade, a Bíblia aqui não está falando nada acerca de tatuagem. Então, já com clareza, eu queria te dizer que tatuagem não é pecado. Não há respaldo bíblico para isso. A Bíblia não fala sobre isso para nós. Não tem como a gente defender essa ideia, porque não há respaldo na palavra. Agora, o que você precisa ter claro dentro de você e entender também irmãos, nós estamos falando de uma época onde a gente não tinha nenhum tipo de cuidado de esterilização, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de material para poder a pessoa não adquirir nenhuma doença. Então você imagina, né? Se a pessoa vai fazer alguma coisa, não sei lá, no corpo, marcar o corpo de alguma maneira, e aí ela não tem nenhum cuidado, não tem nada estéril, tudo com as bactérias, enfim. Estou falando de uma maneira muito simples e clara para você poder entender, que não tem a ver somente com Deus dar uma ordem. Vamos analisar o tempo, vamos analisar o contexto, vamos analisar a época, né? Vamos analisar o porquê, né? E a gente pode aprofundar mais um pouquinho nisso, a pastora Maia vai falar algumas coisas importantes para a gente poder entender também sobre qual é a nossa posição hoje em Cristo. É interessante mencionar que esse texto, ele é um recorte cultural numa sociedade, numa cultura totalmente diferente daquilo que nós temos hoje, né? Se você for pegar esse mesmo texto de Levítico, ele, alguns versículos antes ou depois, não me recordo, vai falar também sobre a mulher menstruada, que a mulher menstruada ela devia se afastar de tudo aquilo que ela fazia, ela devia ficar isolada,
né, da sua família, dos seus afazeres, enfim, até que esse período terminasse, porque a mulher era vista como impura. Ou seja, hoje a gente está menstruada, você que é mulher, né, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai pregar, você vai fazer tudo o que tiver de fazer, né? Ou seja, isso era uma ordenança de um recorte cultural muito específico. Ah, pastor, então a gente vai ignorar o Antigo Testamento e pegar só o Novo Testamento? Não. A gente vai ser renovado pela Palavra de Deus e o Novo Testamento vai trazer as confirmações para nós daquilo que nós devemos utilizar hoje, né? A graça no Novo Testamento vai trazer para nós, tirar esses recortes culturais e estabelecer para nós aquilo que Cristo estabelece. O texto de Tiago, capítulo 2, versículo 10, vai dizer algo bastante interessante para a gente. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Ou seja, como o pastor disse, né? Eu vou praticar o versículo 28, mas eu não vou praticar o versículo 27. Diante da lei, eu continuo totalmente errado, eu continuo em pecado. Por quê? Porque eu não me tatuo, mas em compensação eu corto meu cabelo. Então o que Deus tem pra mim? Na verdade, a tatuagem hoje ela não é vista como um adereço no sentido de eu fazer uma homenagem a um espírito. É claro, se hoje você desenha uma entidade no seu braço, você está trazendo um sentido espiritual para essa sua tatuagem. Ela não é só um adereço no sentido de um enfeite, como é um brinco, como eu pinto cabelo, como eu coloco um cordão, né? Então, esse sentido para nós hoje ele é totalmente diferente. Isso não muda a sua essência em Deus. A Bíblia está dizendo em Levítico o seguinte, ou melhor, em Tiago o seguinte: vocês não conseguem praticar todas as coisas, mas quando vocês praticam uma só errada, isso invalida todo o resto. Então, diante dessa palavra, eu posso concluir que eu não tenho como pegar um versículo e esquecer do outro. Ou melhor, na verdade, eu tenho que olhar para aquilo que Jesus tem para mim. E o que Jesus fez? Jesus nos justificou e nos santificou pelo sangue da cruz. De forma que hoje, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Talvez você está assistindo a gente e você acha, eu não me sinto bem em fazer tatuagem. E tudo bem por isso, porque a gente aqui não está fazendo apologia. A gente não está aqui dizendo, se tatue. Não se tatue. A gente está dizendo o seguinte, olha, se te parecer bem e parecer bem ao Espírito Santo de Deus para você e você não tiver problema com isso, faça. Mas se não julgue quem está fazendo, porque às vezes o nosso problema é esse. A gente acha que é errado e a gente julga todo mundo que está fazendo aquilo, né? Tome cuidado com isso, porque você não sabe o que o Espírito Santo de Deus fala àquela pessoa. Então, isso é algo muito pessoal, né? Eu conheço pessoas que não se sentem bem mesmo em fazer tatuagem, acham, não que elas considerem pecado, mas elas acham que isso não é pra elas. Sim. E tudo bem por isso, às vezes não é pecado, mas não é algo pra você. Quantas coisas não são pecados, mas Deus nos orienta a não fazer, né? Então o relacionamento com o Espírito Santo é fundamental para você identificar a vontade dele pra sua vida em relação a isso, antes de qualquer coisa. E uma coisa, pastora, que a gente precisa entender é a nossa posição em Cristo, irmãos. A nossa posição em Cristo não é de juiz. A Bíblia, não existe um versículo na Bíblia assim, olha, julgai-vos uns aos outros. Julgai, não, você não está nessa posição. Até Jesus saiu dessa posição e a Bíblia vai falar que ele é nosso advogado. A tua posição é de amar o próximo, amar uns aos outros. Você precisa ter isso na sua cabeça. Quando você entende isso, a tatuagem não importa. Aí me perguntaram também sobre piercing. A maioria das mulheres hoje usam brinco. Uau! Só mudou o lugar, né? Só mudou o lugar. Aí aqui eu posso, mas aqui eu não posso. Perfura a orelha, né? Aí não pode, você perfura a orelha, aí não pode perfurar o nariz, não pode perfurar... Irmãos, eu vou falar um versículo aqui, para a liberdade Cristo nos chamou, seja livre. Amém, pessoal? Agora, pastor, em qual condição... Existe alguma condição para eu não fazer tatuagem? Tem. O seu pai falou para você não fazer? Não faça. Sim. A sua mãe não precisa fazer? Não faça. Alguém vai pegar esse vídeo e vai falar assim, mãe... Olha aqui, tá falando que eu posso fazer, mas você também não pode fazer debaixo de desobediência. Se os seus pais orientaram você a não fazer, não é o momento, acha cedo, não faça, mesmo porque você tem que ter a noção de que isso é algo para a vida toda, né? Então, essa é uma marca que você quer ter para a sua vida toda, você precisa ter maturidade para analisar isso. Outra coisa, outro texto interessante que nós podemos analisar na Bíblia, a Bíblia vai dizer que o nosso homem exterior, ele se corrompe, todavia o nosso homem interior, todo dia ele se renova pelas misericórdias de Deus. Então, o Senhor ele está muito mais interessado com o nosso interior do que com o exterior. Pastor, isso quer dizer que eu vou fazer tudo que eu quiser? Eu vou usar saia curta, eu vou usar tatuagem, eu vou usar... Saiba o parâmetro de Jesus para você.
a gente não sabe lidar com a liberdade, né? Peça ao Espírito Santo de Deus para que ele te ensine a lidar com a liberdade que ele te deu. E aí você vai fazer tatuagem ou não, você vai usar calça ou não, você vai pintar o seu cabelo ou não, mas acima de tudo, você vai ter caráter íntegro e o Espírito Santo de Deus te direcionando em todas as coisas. Isso é o mais importante. Então, as ordenanças para você não fazer uma tatuagem é: meu pai deixou? Não. Minha mãe deixou? Não faça. A doutrina da minha igreja não permite? Meu pastor não permite? Não faça. Esses são os limites. Ah, pastor, mas isso não é pecado, está na Bíblia. Irmãos, vá para um lugar onde você está caminhando debaixo de bênção. Não seja você o rebelde do lugar. Porque eu percebo que algumas pessoas também têm essa dificuldade. Ah, não está na Bíblia, vou questionar, porque... Não. Essa é a sua revelação. Essa é a verdade que o Espírito Santo te trouxe. Então, eu costumo dizer: aonde eu devo ficar então, pastor? Se eu vou me revelar? Não. Vá para onde a sua fé funcione. Aleluia. Esteja nesse lugar. Porque é esse lugar que você vai ser bênção e você vai atrair o perdido. Então, a nossa visão, a nossa igreja, a nossa casa, nós cremos nisso, nós cremos nessa liberdade. E nós queremos te convidar para essa liberdade também. Deus nos chamou para isso. Deus abençoe você.